É uma questão que pega mesmo, as pessoas sempre estão perguntando, e aí, casou, tem que ter logo filho, ou tem que esperar, pode esperar, não pode? É importante que o casal tenha um tempo de adaptação só para os dois, espere 1, 2, 3 anos para viverem um tempo só para o casal, isso é legal, é certo? O que vocês acham? O que a igreja ensina? Vamos lá falar sobre isso. Simbora! Pois é, gente, meia culpa, minha tão grande culpa. Quando eu casei, eu falei isso. Eu vou casar, mas eu quero 1 ano de adaptação para depois me abrir à vida. Quero aproveitar com a Deia 1 ano só para nós dois. Como gente é bobo, né? Não, Hoje daí, não faria isso. E também quando deu 4 meses, a gente percebeu já que o Tiba falou, Deia, eu quero arranjar menino agora, quero ter filho e tal, né? A gente mesmo foi percebendo que esse tempo de espera era desnecessário. É porque é o seguinte, gente, quando a gente namora, quando a gente noiva, a gente está no processo de preparação. E a gente sabe que ao ingressarmos na vida matrimonial, na vida a dois, nós estamos sujeitos aos aspectos próprios da vida matrimonial, que é a geração e a educação da prole. Mas só que o que acontece? A gente acha que o casamento é meio que um parquinho, entendeu? Vamos aproveitar, fazer tudo, que eu vou viajar, eu vou ter muita relação sexual. E a gente cria uma coisa na nossa cabeça de que, assim, não, um filho vai nos prejudicar, vai nos atrapalhar. E depois que nasce o primeiro filho, a gente chega à conclusão, de fato, não atrapalha, ele acrescenta. Essa união fica muito mais forte do que antes, porque estaremos vivendo o que é próprio do matrimônio, gente. O matrimônio pressupõe a geração de filhos e a educação deles. É essa história, né, que a gente vê até mesmo entre os católicos, não, uma realidade que nós vivemos. É importante que o casal se adapte primeiro para depois vir os filhos. Gente, o namoro e o noivado, eles existem justamente para que o casal se conheça, converse muito, aborde diversos temas em seus momentos de encontro, de conversa, para que depois casados já estejam abertos à vida. É claro que tem o processo de adaptação, mas ele se dá em meio aos filhos também. Deia, olha, não é fácil entender isso. Às vezes no meio católico, tá? A pessoa não é muito simples para ela entender isso não, entendeu? É complicado. Eu entendo, você que tá falando assim, não, eu acho que não. Eu te entendo, cara, porque eu também vivi esse processo. Eu achava que não tem problema nenhum a gente evitar, né, o filho, mesmo que seja pelo método natural, né? Faz do método natural uma camisinha católica, né? Já tá errado. Então isso já é um princípio assim do egoísmo, né? A gente é muito assim mesmo. E eu não te condeno, eu não vou te atirar a primeira pedra, porque eu também pensava assim. Foi difícil para que eu entendesse esse processo. Levou muito tempo, levou muita leitura, levou muita oração. Eu tenho 9 anos de casado, nós temos, mas a gente já tem isso em conta como uma experiência, né? Estas questões são escolhas muito pautadas em realidades mundanas, né? A gente precisa falar isso. Realidades baseadas no nosso egoísmo, no desejo de um bem-estar, de um conforto. E não é isso que nós somos chamados a viver. O matrimônio é uma missão. E ele existe em função dos filhos. Nós precisamos entender isso. Imagina o padre, vou ser ordenado, mas nesse primeiro ano eu não vou celebrar a missa não vou atender tanto confissão não, porque eu vou me adaptar. Vou me adaptar primeiro, né, pra ver como é que é, viver um pouco a liberdade de ser padre. Aí depois eu começo a atender confissão, a celebrar a missa. Tá errado, gente, não tem sentido de ser aquela vocação. Da mesma forma, o matrimônio não tem sentido de ser se ele é fechado à vida, seja por um tempo, seja por longos anos. Não tem sentido, né? Existe em função dos filhos crescer e multiplicar. E o homem, Deus uniu o homem e a mulher para que eles realmente estivessem ali para receber os filhos e educá-los. E gente, isso não é uma imposição, não é uma opressão, um peso para nós. Não, isso é liberdade para nós. Que maravilha ter a liberdade de ver assim. Não, eu não vou entrar nesse mecanismo egoísta, contraceptivo, né? Não, eu vou estar livre para viver a vontade de Deus. E isso não é loucura, não é desequilíbrio e não é irresponsabilidade.
responsabilidade. É ao contrário, é assumir a própria responsabilidade da sua condição vocacional. Eu me lembro quando nós tivemos a nossa primeira gestação aos 9 meses de casados, e como nós ficamos felizes, porém a gravidez não foi para frente, sofremos um aborto espontâneo. Como nós sofremos, não é? Como foi difícil passar por aquilo. E quando chegou o Bento, no ano seguinte, que alegria! Eu lembro do Tiba falando assim, Deia, por que a gente não teve neném antes? Porque realmente é uma realização para o casal, é uma satisfação. Você entende o porquê você se casou. Eu me casei em função dessas pessoinhas que Deus me confia para formá-los, para educá-los, para cuidar deles. E quando os filhos chegam, gente, que crescimento, que amadurecimento nós vivemos. Não dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, assim como eu dei trabalho para minha mãe, a Deia para a mãe dela. Isso dá trabalho, mas é esse trabalho que é próprio de quem abraçou essa vocação. Assim como um celibatário tem os trabalhos próprios dele, tem a solidão própria do celibatário, os sacrifícios próprios do celibatário. Aquele que tem a vocação matrimonial tem os trabalhos e os sacrifícios próprios desta vocação. E quando a gente compreende isso, a gente passa a viver de uma forma diferente. Quando a gente compreende o sentido do matrimônio, o porquê nos casamos, compreende quão redentora é essa via de sacrifício que é o matrimônio, do doar-se, do cuidar, de sair dos seus egoísmos e de viver para o outro, a gente cresce, a gente amadurece e a gente vive com satisfação e realização todo aquele cansaço do dia a dia de uma família. Tá, Tiba ideia. Então vocês vão ter filho que nem coelho. A gente já explicou aqui, a gente já fez outros vídeos, né? Por motivos graves e justos, existe o espaçamento natural através do método Billings, um método natural. Ou também tem o método sintotérmico, sim, né? Mas é tudo dentro do método natural, né? Então é possível espaçar uma gestação por motivos graves? É possível, claro, a igreja permite isso. Nem sempre ele vai ter filho todos os anos, se ele for um casal aberto à vida, né? Deus vai regulando também isso. O próprio processo de amamentação é uma forma de regular um espaçamento natural entre um filho e outro. Existem várias realidades que o casal vive que os filhos acabam não vindo. Nós conhecemos casais abertos à vida que desejavam ter muitos filhos, mas não tiveram mais do que 2. Deus rege, Deus governa e vai dando também na medida das possibilidades daquela família. Mas, Deia e Tiba, nós vamos nos casar, mas nós não temos condições de ter filho agora. Então será que é o tempo de vocês se casarem? Porque se vocês não têm hoje as condições favoráveis para acolher uma criança, talvez não seja esse o tempo de vocês se casarem, porque matrimônio requer abertura aos filhos, gente. Isso é óbvio, né, Deia? É algo que todo mundo tinha que saber. Por quê? O ato sexual pressupõe a possibilidade da vida acontecer. Isso em todas as relações. Não seria melhor então esperarmos um pouco, melhorarmos as nossas condições, quem sabe o rapaz procurar um emprego mais favorável, né, que possa trazer uma renda maior para a família, para que vocês possam então viver o matrimônio na sua integralidade, porque nós não podemos viver essa vocação pela metade, gente. Eu sei que nós somos muito contagiados, nós somos muito manipulados pela mentalidade do mundo, que diz que nós precisamos viver em busca do conforto, do prazer e de interesses egoístas. Mas não é isso que Deus nos pede. E tudo isso que nós trazemos aqui, gente, é questão de conversão, de mudança de mentalidade, de volta para Deus, de volta para o plano original, para aquilo que Deus sonhou e planejou para nós, para nos trazer realização e felicidade também, e o sentido da nossa vida. Nós fomos nos perdendo pelo caminho e começamos a pautar as nossas escolhas em visões desse mundo. Perdemos a visão de céu. Eu lembro como foi esclarecedor para mim um dia que eu vi o Padre Paulo Ricardo falando que hoje as famílias não se abriam aos filhos porque perderam a visão de céu. E aquilo para mim foi tão esclarecedor. Eu disse, meu Deus, é isso mesmo. Se eu
tenho visão de céu, se eu entendo que essa minha vida aqui é um sopro, mas que eu tenho a eternidade pela frente, eu mudo a minha forma de conduzir a minha vida, né? E eu mudo as minhas escolhas. Então é isso, gente, nós precisamos voltar, viver esse processo de conversão realmente e começar a viver segundo a vontade de Deus, segundo uma visão de céu. Esta linguagem pode até talvez parecer estranha para você, né? Um pouco até agressiva. Meu Deus, mas haja fé para confiar em Deus a esse ponto. Fé é isso, é se lançar nos braços do Senhor. E se lançar nos braços de Deus não é irresponsabilidade, é agir com responsabilidade. É o contrário, em cima daquilo que a igreja ensina que é a função do matrimônio, a função do casamento. É isso. Então, matrimônio requer abertura aos filhos desde o dia do sim. Casou-se dia 20 de fevereiro, nossa data de 2010. A partir daquele dia precisa haver abertura aos filhos que Deus poderá enviar. Vamos em frente. Acesse a nossa livraria, tem muitos livros sobre esse assunto lá também, livraria.daitiba.com.br. Deixa um like, deixa um comentário, ative o sininho, isso é muito importante para que o vídeo se difunda, tá? A gente está tendo dificuldade aí nos likes, né? Não está computando muito bem, não sei o que está acontecendo com o YouTube. Mas deixa lá o seu like, se você puder fazer por esse canal, faça. Muito obrigado. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.